Olá, viajantes! Eu sou o Leonardo MacLeod, do Clã dos MacLeod, e sejam bem-vindos à Noite dos Pesadelos, onde você irá acompanhar as histórias de pessoas que foram atormentadas por seus piores pesadelos. Então, reúnam-se almas corajosas e ouçam atentamente a esta assustadora história. Por isso, Fique um pouco e escute. a vila de Carraway era um lugar tranquilo e modesto. Situada em um vale e cercada por densas florestas, era um refúgio de simplicidade, intocado pelo avanço do progresso. Mas havia uma sombra sobre Carraway, sussurrada em tons baixos, especialmente quando o sol desaparecia no horizonte. Era uma história passada de geração em geração, uma história de desespero e temor, a história do monstro dos sonhos despedaçados. Ninguém sabia exatamente de onde vinha o monstro, apenas diziam que era a manifestação de arrependimentos, um ser nascido de ambições destruídas e desejos não realizados. Outros acreditavam que era um castigo para aqueles que ousavam sonhar alto demais em um mundo que só recompensava o banal. Apesar disso, os aldeões concordavam em uma coisa: o monstro só vinha para aqueles que permaneciam por muito tempo imersos em suas falhas. Quando Jacob chegou a Carraway, era apenas mais um estranho de passagem. Ele era um escritor, ou pelo menos afirmava ser. Embora a tinta em seu caderno estivesse há muito tempo seca, seus olhos carregavam um peso, o brilho de algo perdido, embora ele pouco falasse sobre si. Hospedou-se na velha pousagem na beira da vila, aquela com tábuas que rangiam e janelas que tremiam ao vento. Os aldeões cochichavam sobre ele enquanto o observavam de longe. Ele passava os dias vagando pelas florestas e as noites curvado sobre o caderno, escrevendo furiosamente. Não demorou para que surgissem rumores. Jacob havia chegado a Carraway para se esconder de algo. O que seria esse algo, ninguém sabia dizer, mas todos sentiam o ar pesar em sua presença. Tudo começou com um sonho. Jacob se viu em um vasto campo vazio. O céu acima, um turbilhão de nuvens cinzentas. Ao longe, avistou uma figura. Era humanoide, mas errada, com membros longos demais e uma postura estranhamente curvada. A figura se virou, revelando um rosto sem feições, exceto por um largo sorriso sinistro. Uma voz profunda e gutural ecoou ao seu redor. Do que você mais se arrepende, Jacob? Ele acordou com um suor frio, respirando com dificuldade. O quarto estava silencioso, mas ele sentiu uma presença, algo invisível, espreitando a margem de sua visão. Ele descartou como resquícios do pesadelo e forçou-se a dormir novamente. Os dias que se seguiram foram tensos. Os sonhos de Jacob tornaram-se mais vívidos, mais invasivos. O monstro estava sempre lá, esperando por ele no campo, sua voz sondando seus medos mais profundos. Durante o dia, começou a ouvir sussurros do vento, frases fragmentadas que soavam como sua própria voz. Certa noite, enquanto caminhava pela vila, ouviu um grupo de aldeões falando sobre o monstro dos sonhos despedaçados. Suas palavras o impactaram e ele não resistiu em perguntar se o monstro atacava qualquer pessoa. Uma velha o olhou com olhos cheios de sabedoria e respondeu que a criatura se alimenta de quem carrega arrependimentos como um fardo. Ela conhece suas falhas. Ela a sussurra até que você não pode escapar. Jacob sentiu um arrepio subir pela espinha, mas não disse nada. Agradeceu à mulher e voltou à pousada, embora as palavras permanecessem com ele. Naquela noite, os sussurros ficaram mais altos. Eles não esperavam mais pelo sono. Enquanto estava sentado à luz fraca de uma vela, tentando escrever, ele ouviu a voz novamente. Por que você desistiu, Jacob? Por que os deixou vencer? Ele congelou.
a caneta tremendo em sua mão. Tentou ignorar a voz, mas ela tornou-se insistente. Você já teve sonhos? O que aconteceu com eles? Com você? Jacob fechou o caderno com força e apagou a vela. O quarto mergulhou na escuridão, mas a voz não parou. Em todo lugar ela estava, até nas paredes, nas tábuas, no assoalho, no próprio ar que ele respirava. Quando finalmente adormeceu, o monstro estava esperando por ele. Dessa vez, o campo estava repleto de objetos de seu passado. Uma máquina de escrever quebrada e enferrujada, uma pilha de cartas de rejeição amareladas pelo tempo, um espelho que refletia não seu rosto, mas o sorriso grotesco do monstro. Você entende agora? Seus sonhos são meus. Jacob acordou nas primeiras horas da manhã, a vila ainda envolta na escuridão. O desespero o consumia. Ele não podia ficar em Carrie. O monstro o destruiria. Tropeçando para fora da pousada, ele foi até a casa da velha, batendo na porta até que ela o atendeu. Você o viu, não viu? Ela disse com uma expressão grave. Ele assentiu, sua voz mal acima de um sussurro, e perguntou como poderia detê-lo. Ela hesitou antes de deixá-la entrar. Então disse que havia apenas uma maneira. Ele deveria enfrentá-lo, encarar seus arrependimentos e aceitá-los, ou eles o consumiriam. Jacob não tinha certeza se acreditava nela, mas não tinha outra escolha. Ela lhe entregou um pequeno frasco com um líquido escuro e viscoso e disse para bebê-lo quando o monstro viesse até ele. Naquela noite, Jacob se preparou. Sentou-se no chão do quarto, o frasco firmemente apertado em sua mão. Quando os sussurros começaram, ele não tentou bloqueá-los. Em vez disso, concentrou-se neles, deixando que os puxassem. O quarto desapareceu, substituído pelo campo já familiar. O monstro estava diante dele, seu sorriso mais largo do que nunca. Você voltou? Finalmente entende a verdade? Jacob não respondeu. Ele destampou o frasco e bebeu. O líquido queimava enquanto descia por sua garganta. O mundo ao seu redor mudou. O campo derretendo em um turbilhão caótico de memórias e emoções. Ele se viu jovem, cheio de esperança e ambição, digitando furiosamente em sua máquina de escrever. Viu a primeira carta de rejeição, depois a segunda, depois a terceira. Viu-se tornando-se amargo, o sonho escorregando de suas mãos com o passar dos anos. E então viu o momento em que parou de tentar, o momento em que permitiu que o arrependimento o dominasse. O monstro estava lá, observando. Você desistiu? Você me deixou entrar? Jacob respirou fundo. Sim, eu desisti, mas estou tomando de volta. O monstro avançou, sua forma se transformando em uma massa de escuridão giratória. Jacob se preparou, sentindo o peso de seus arrependimentos pressionando ele. Mas, em vez de lutar, ele os aceitou e enfrentou cada falha, cada erro, cada momento de dúvida. E à medida que fazia isso, o monstro começou a encolher, sua forma perdendo consistência. Quando a escuridão se dissipou, Jacob estava sozinho. O campo havia desaparecido, substituído pela quietude de seu quarto. Os sussurros estavam silenciados, e pela primeira vez em anos, ele se sentiu livre. Na manhã seguinte, Jacob arrumou suas coisas e deixou Carrie. Ele não sabia para onde estava indo, mas sabia que não podia ficar. Os aldeões o observaram partir, seus sussurros seguindo-no pela estrada. Anos depois, a história do monstro dos sonhos despedaçados ainda circulava em Carrie. O nome de Jacob era mencionado, mas não como mais uma vítima do monstro, pois, para ele, o monstro já não era mais uma história a temer, era um lembrete da batalha que ele havia vencido. E espero
Que essa história lhe cause um calafrio na espinha e eu deixe com uma sensação tenebrosa do misterioso e do desconhecido. Se você tiver algum pedido de novas histórias para a próxima Noite dos Pesadelos, ou se houver um tema específico que gostaria para a próxima história, sinta-se à vontade para me informar nos comentários. Voltaram, né? E isso é tudo por hoje. Porém, existem muitas histórias arrepiantes para contar. Antes de sair, não esqueça, primeiro, se você não faz parte do clã MacLeod, clique no botão inscrever-se para fazer parte do clã. Segundo, deixe o seu gostei para que o YouTube saiba que estas histórias devem alcançar outros. Dessa forma, você pode ajudar a trazer os cantos mais sombrios de nossa realidade estas histórias. E em terceiro lugar, marque o ícone do sininho para que você possa ser notificado quando sair novas histórias. E até a próxima Noite dos Pesadelos, que os antigos deuses possam guiá-lo em seu caminho. Cuidado com o que se esconde nas sombras.